de uma garota de 9 anos que tem um demônio preso dentro da cabeça dele. Acontece um monte de coisa, sangue. Psh, 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 psh. Ah, meu Deus, morte. Não faz sentido pra mim, gente. Sinceramente, destrói todas essas porcarias. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar de um livro que me fez voltar a ter vontade de gravar vídeo pro YouTube. Voltei a ler recentemente, faz uns 2 anos que eu voltei a ler. Eu estou lendo um livro, lendo um livro, uma duologia, que me fez voltar a ter vontade de fazer vídeo pro YouTube, porque eu preciso de opiniões, eu preciso de compartilhar o que eu senti lendo esse livro. Porque atualmente eu não tenho muitos amigos que leem e não tenho nenhum amigo que tá lendo esse mesmo livro que eu. E o livro que eu tô falando são na verdade os dois, né? A duologia do Rei Pastor, Uma Janela Sombria e Duas Coroas Retorcidas, da Rachel Gillen. Então vamos falar desse livro, desse reino e de uma garota de 9 anos que tem um demônio preso dentro da cabeça dela, num reino onde a magia é proibida e as pessoas com magia são caçadas e assassinadas. Pois é, meus queridos. Hoje eu vou falar dos dois livros, esse vídeo não vai ser dividido em 2 partes, eu vou falar sobre Uma Janela Sombria no começo e sobre Duas Coroas Retorcidas no final. Mas antes disso, vamos para a sinopse. Então vamos entender como que essa história acontece, onde ela se passa. Bom, a história se passa no reino de Bunder e 500 anos atrás, antes do acontecido do livro, existe, na verdade, esse espírito da floresta. Esse espírito da floresta, ele é visto como um deus, uma entidade que as pessoas vão até ele na floresta para pedir seus desejos e também pedir magia. O espírito, ele é capaz de prover magia a essas pessoas através de uma infecção, uma febre, que não só, caso você venha sobreviver a essa infecção, você adquire magia, adquire superpoderes, mas também, como dito no livro, magia não vem do nada, magia vem com um grande preço, né? Então você consegue superpoderes, você consegue ali performar a sua magia, porém você também acaba se degenerando. E o que é a degeneração? Ela pode ser mental, então você fica louco, ou ela pode ser física, seu corpo vai aos poucos morrendo, se desfazendo e desfalecendo. Sabendo disso, 500 anos antes, né, da história, existia esse rei, o Rei Pastor, que ele estava cansado de ver o povo dele sofrendo por conta da degeneração, e ele chega no espírito da floresta e faz um acordo, fala, olha, eu quero criar 12 cartas da providência, onde as pessoas que utilizarem essa carta não vão passar pela degeneração. O espírito fala, beleza, só me dá umas coisas em troca aí. O Rei Pastor faz esse acordo com ele, dá algumas coisas em troca e eles criam as 12 cartas da providência. Elas são, basicamente, cada uma das cartas te dá um tipo de poder, por força, capacidade de lemente, poder de manipular as pessoas, de tirar a verdade das pessoas, porém, as pessoas que utilizam essas cartas, elas têm algumas consequências físicas, mas não a ponto de gerar uma degeneração. O Rei Pastor, ele desenvolveu essas cartas da forma com que a primeira carta só existe uma, a segunda carta existem 2, a terceira carta existem 3 e assim por diante até a 12. Então, a última carta, existem 12 cartas dela. Como são uma quantidade, apesar de bastante, ainda é uma quantidade pequena para um reino inteiro, essas cartas acabam sendo distribuídas entre a corte, entre os nobres, amigos e próximos do rei, o que faz com que as pessoas elas busquem bastante por essas cartas e a população sempre esteja à procura dessas cartas. Tem bastante roubo, né? Essas cartas acabam sendo roubadas e distribuídas entre o povo, mas o que acontece em consequência da criação dessas cartas é que o povo para de ir até o espírito da floresta para pedir as coisas, para orar e se encontrar com ele na floresta. Isso faz com que o espírito fique um pouco chateado, fala, poxa, eu criei a porcaria das cartas, eu tô aqui para dar a magia para vocês simplesmente esqueceram de mim. Então, ele joga uma maldição em cima da cidade, criando uma névoa que cobre a cidade inteira, evita, né, com que a cidade consiga ter conexões com outros reinos, evitando, assim, o mercado e o comércio entre outros reinos, também capturando, infectando essas pessoas do reino, caso elas cheguem muito perto da névoa, e levando elas para dentro da floresta, elas vão simplesmente sumindo. Então a névoa, ela é muito perigosa. E conforme o passar dos anos vai acontecendo, 500 anos depois, a gente chega na timeline atual de
onde o livro se passa a história, a névoa ela vai ficando mais profunda e mais densa, e isso vai afetando mais e mais pessoas. Essa névoa também infecta as pessoas com a febre, a infecção por magia. 500 anos depois, esse rei que está hoje em dia no comando, que é o da família dos Rowans, ele determinou que pessoas infectadas por magia devem ser caçadas pela guarda do rei e pelos médicos do rei e levadas pro calabouço, lá pra masmorra, e mortas. Então existe essa garota, a protagonista dessa nossa história, Elspeth Spindle, que é uma garota que aos 8 anos é infectada pela febre, pela magia, e acaba, sem entender muito bem qual é o poder que ela tem, desenvolvendo essa persona. Ela absorve esse demônio pra dentro da cabeça dela, que a gente chama ele carinhosamente de pesadelo, e ela vive com esse demônio preso dentro da cabeça dela, os pensamentos deles entrelaçados, sem entender muito bem o porquê que ele está lá, porquê que ele existe, quem ele é. Um dia, ela voltando pra casa dela, pra casa dos tios dela, porque atualmente ela mora com os tios dela, porque o pai dela é ex-chefe da guarda e ele meio que esconde ela porque magia é proibida, ela tem magia, ela foi infectada, ela precisa ser escondida. Então a família dela esconde esse fato de todo mundo e ela esconde o fato de que existe um demônio morando na cabeça dela de todo mundo. Aí a gente vai poder estar julgando se tá certo ou errado da parte dela. Mas beleza, ela esconde o fato do demônio estar na cabeça dela e eles escondem ela e escondem essa infecção que ela teve do resto do reino. Um dia ela tá voltando pra casa dela, ela é parada, né? Um bandoleiro para ela no meio do caminho em busca de cartas da providência, tentando roubar ela, achando que ela tem alguma coisa, alguma carta para que ele possa roubar. No final, esse bandoleiro que, aliás, eu fui pesquisar o que significa bandoleiro, porque eu não sabia exatamente o que significava, e aparentemente é um ladrão de estrada, tipo isso. Então esse ladrão de estrada, esse bandoleiro, tenta roubar ela e ela acaba descobrindo que esse cara, na verdade, é o atual capitão da guarda do rei, responsável por caçar as pessoas infectadas, levar para as masmorras e matar. Ela fala, ótimo, meu filho, o que você tá fazendo aqui? Roubando as pessoas? Você não é o capitão da guarda? Aí ele fala, então, eu estou nessa missão de achar as cartas da providência, juntar todas elas, devolver pro espírito da floresta para que ele tire essa névoa da nossa cidade. E também que a gente consiga curar as pessoas que estão infectadas. E a Elspeth, muito tocada por essa aventura do bandoleiro, que na verdade é o Raven, capitão da guarda, acaba se juntando a ele, a essa aventura, e eles vão em busca das cartas como Sakura Card Captor. Mas a gente vai falar sobre isso aqui. E basicamente essa é a sinopse principal que você pode ler na capa da duologia. Então agora vamos para os meus comentários, sem spoilers, sobre o livro e sobre o todo, considerando aqui que eu li os dois, então eu vou falar sobre os dois num geral. Então, no primeiro momento, a gente se depara a cada capítulo com rimas, né? Com poemas. Então, a cada começo de capítulo, a gente encontra um poema. E esse poema descreve um pouco da história do passado e um pouco mais sobre as cartas de providência, que vai trazendo pra gente mais entendimento da história. No começo é meio brega, honestamente. Mas eu gosto. É um dos pontos que eu gosto desse livro, porque é diferente. Não é algo que você vê em todo o livro. E também porque o pesadelo fala com a Elspeth em poemas, o que é meio brega, sim, mas é bem legal. Principalmente em poema que ele dita algumas vezes ao decorrer da história como eles dois estão entrelaçados, como ele, ela e o monstro que eles se tornaram são parte de um todo. Eu adoro esse. É o meu favorito e muito emocionante. Então, eu meio que me apeguei a essa ideia dos poemas com o passar do tempo. Outra coisa muito interessante no livro como um todo é a construção de mundo, construção de ambiente. Eu vou deixar aqui algumas imagens que me lembram como eu ia pensando e imaginando na minha cabeça o ambiente conforme eles iam sendo descritos. Então é muita névoa, é um local muito gelado, muito frio, muito úmido. Ela tá sempre vestindo um vestido de manga comprida, eles estão sempre de túnica, as roupas são sempre muito sóbrias, cinza, preto, vermelho escuro. É um ambiente bem dark fantasy, porque o livro é um livro de dark fantasy. É um ambiente bem gótico, o que me atrai um pouco. Então, eu gostava muito das descrições de ambientes e como eu conseguia me sentir dentro do livro e parte daquele ambiente. É como se fosse um local onde você queira viajar pra conhecer, sabe? Eu iria. Vander, se existisse, eu compraria uma passagem para ir lá conhecer. Então, eu achei muito legal. Essa é uma das melhores partes, assim, você se sentir dentro
do ambiente que está sendo descrito pela autora. Outra coisa interessante de saber é que esse livro não tem um grande plot. Então, conforme você vai lendo a história, você meio que vai entendendo pra onde ela quer chegar e o que vai acontecer próximo, assim. Você não fica tão surpresa com as coisas que vão acontecer e não tem nenhuma grande revelação que você já não tenha meio que descoberto. O que não é uma coisa ruim, assim. Não precisa de algo super revelador para que o livro seja bom. Seja bom. É uma história simples, fácil de acompanhar, não é algo que você fique elaborando e criando teorias na sua cabeça sobre o que pode ter acontecido, a não ser um pouco da história do Rei Pastor. Mas ela vai meio que te dando a história aos poucos, sem deixar muito espaço pra você teorizar. Eu me senti super confortável, não? Eu adoro uma suspense, mas eu gostei da forma com que essa história foi desenvolvida e não deixou nada a desejar dos outros livros que eu tenha lido, por não ter um plot. Uma coisa muito profunda que me tocou, assim, acho que um pouco também pelo momento que eu tava vivendo enquanto eu tava lendo o livro, é a forma com que a autora descreve a conexão da Elspeth com o pesadelo e como a parte sombria que ele representa às vezes domina e toma decisões por ela, mas nunca deixa de ter aquela faísca e aquela luz para se prender em momentos complexos e depressivos, sabe? Então eu consegui trazer isso muito para nossa realidade, quando você deixa a sua parte sombria transparecer e acaba caindo no fundo do poço da sua mente, mas vai sempre ter aquele fio que te conecta à saída e que vai te trazer para a luz novamente. E essa parte escura, ela não é necessariamente uma parte completamente diferente de você. Ela é você. Então, você e ela são parte de um todo que estão conectados e que existe esse balanço. Justamente igual a magia que ela descreve. A magia precisa de balanço, que às vezes a gente não vai estar na nossa melhor versão, mas vai existir uma conexão com aquela versão que a gente prefere, com aquela nossa melhor versão, que a gente pode ir atrás dela e a gente vai poder achar nosso caminho de volta. Talvez essa seja a mensagem que eu gosto de tirar desse livro. Beleza, agora que a gente entendeu um pouco do mundo, entendeu um pouco da história em si, vamos entrar na parte 1 e parte 2. Primeiro livro, segundo livro, as minhas opiniões, as minhas caraminholas. E aqui eu gostaria que vocês me ajudassem comentando o que vocês também acharam e se faz sentido o que eu tô pensando, porque eu estou fazendo esse vídeo justamente para ter com quem compartilhar as minhas ideias e também receber ideias de pessoas que já leram esse livro, para eu não pensar que eu sou maluca, para eu não pensar que eu tô criticando demais as coisas e que para mim não fazem sentido e que para todo mundo fez sentido, menos para mim. Então eu quero entender não só o que vocês pensam, mas se vocês também concordam comigo, beleza? Então iniciando para o livro 1, que é Uma Janela Sombria. Primeiramente, alguém consegue me explicar como é que a infecção funciona? Porque, beleza, 500 anos antes, você ia lá pro espírito, pedia por magia, ele te dava uma infecção de brinde, e aí, se você sobrevivesse, bum, mágico. Depois, era a névoa que infectava as pessoas? Porque não me pareceu que a Elspeth foi infectada pela névoa. E também, depois de um tempo, no decorrer da história, o pesadelo vai falar pra ela que a magia está no sangue. Vem do sangue ou vem da névoa? E outra coisa, se vier da névoa, se você estiver usando o seu amuleto, você não deveria ser contaminado, não é mesmo? Porque pelo que eu entendi, ela nunca deixou o amuleto de lado. Mesmo porque se ela tivesse deixado, ela teria ido correndo lá pro centro da floresta, encontrar o espírito da floresta e não teria voltado. Então essa parte de como as pessoas se infectam não ficou muito clara. Vocês também acharam? Aí temos o romance. Tudo bem, não é um dark romance. É um dark fantasy, né? Então eu não deveria estar esperando tanto do romance, da parte do Raven com a menina. Só que, cara, a timeline não foi muito rápido pra vocês, não? Eu tava pensando, pode ser que seja porque eu esteja... Pode ser que seja, porque eu estou acostumada com Enemies to Lovers, que eu tenho que ler 34 capítulos até que eles deem o primeiro beijo. E aí fala, legal, 34 capítulos de romance. Aqui foi o quê? Um quarto do livro?
Foi muito rápido? Quanto tempo ela passou na casa dele? Uma semana? Um mês? Eu entendo que eles têm muito em comum, essa profundidade, esse sofrimento, essa coisa gótica e obscura entre os dois, essa conexão, eu sei que existe. Mas eu achei um pouco rápido demais, ainda mais como ele estava tão relutante no começo. Mas tudo bem, a gente tá falando de um livro de fantasia, não de um livro de romance, né? Ai, meu Deus, lembrei de outra coisa. A parte da intimidade. Ela tem um demônio na cabeça dela, né? Ela ficou 11 anos com esse demônio na cabeça, aí chegou a hora de ter intimidade ali com o rapaz. Ele tava assistindo o demônio? Porque mais pra frente a autora meio que dá a entender que existe um quartinho escuro lá no fundo, onde o pesadelo consegue se esconder para caso ele precise deixar a Elspeth com mais privacidade. Mas, cara, estranho, não é? Esse negócio dela ter uma cena quente com o demônio na cabeça assistindo. Aí temos esse ponto de estar lá o demônio na cabeça dela. O bicho ficou lá por 11 anos. Nenhum momento ela pensou em perguntar pra ele quem ele era. Nenhum momento ela pensou em perguntar pra ele o que ele tava fazendo ali. Porque chega uma hora que ela fala pra ele, ela pergunta alguma coisa pra ele. Por que você não me contou isso? Ele fala, porque você não me perguntou. Fala, então ela nunca perguntou nada? Ela era burra desse nível? Tudo bem que ela era uma criança quando as coisas aconteceram, mas eles passaram 11 anos, ela tinha seus 20. Cara, eu ia fazer um interrogatório com esse cara. Ah, ele só responde em rimas. Tudo bem, que me mande um livro de poema, mas que me mande respostas. Aí, outra coisa que me irrita um pouco. Gente, eu gostei do livro, tá? Eu só tô falando aqui as coisas que me irritaram porque são as coisas que ficaram presas dentro de mim e eu preciso desabafar. Outra coisa que me irrita um pouco é que às vezes ela pede ajuda pra ele de uma forma desnecessária. Tudo bem que ela, no caso, a Elspeth, pede ajuda pro pesadelo, né? Tudo bem que quando ela tá com a vida em risco, eu até entendo. Mas tem aquele momento específico do cálice que o príncipe maldoso coloca eles lá pra beber do cálice da verdade, sem que eles saibam. E aí chega uma hora que chega na vez dela, e aí ele pergunta pra ela, o que aconteceu com o seu pulso? Ela poderia ter muito bem respondido, eu quebrei. Aí ela não, ela entra em desespero e fala, pesadelo, por favor, me ajude. O Raven percebe o desespero dela e entra na mente dela. Tudo bem que ali serviu pro Raven descobrir que existia um monstrão dentro da cabeça dela, que foi legal, ele caiu da cadeira, uma cena bem interessante. Mas eu achei um pouquinho nada a ver essa parte, primeiro, do príncipe ser burro ao ponto de fazer só essa pergunta comprometedora. Nenhuma outra pergunta. Não perguntou pro irmão dele, vocês estão me traindo? Ou pra irmã do Raven? Na minha cabeça. Na minha cabeça o nome dela é Jasper. Mas eu sei que não é, porque eu leio o nome de todo mundo errado. Mas então, por que ele não perguntou pra Jasper? Ou pro irmão dele, já que o Raven não funciona o antídoto? O antídoto não. O veneno lá, o cálice do vinho? Por que ele não perguntou pra eles, vocês estão traindo o rei? Estão fazendo alguma coisa suspeita? Porque simplesmente ele... Eita porra. Ou ele não tava desconfiando da traição, né, do golpe que eles estavam dando no rei, por baixo do nariz dele. Eles, no caso, os outros três. E ele só tava desconfiando da Elspeth. Ou ele é muito burro. O que pode ser também, porque pode ser que ele seja só muito burro. Aí chegamos na parte do final, que é particularmente a minha melhor parte, a minha preferida, porque dá uma merda grande, ela é descoberta, o tio dela trai ela, o príncipe vai lá matar ela com o médico, ela pega a agulha do médico, enfia no peito do médico, destralhaça a cara do príncipe, o pesadelo domina o corpo dela, o Raven tá atrasado, e aí acontece um monte de coisa, sangue, psh, 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 psh. Ah, meu Deus, morte. Adorei essa parte. E aí, isso que me deu gás pra já emendar no segundo livro, porque eu queria saber como que o pesadelo ia se virar ali dentro do corpo dela. Eu queria saber mais sobre a história dele. E aí foi quando eu engatei no segundo livro. E agora viramos para o segundo livro. Primeiro ponto do segundo livro, POV, ponto de vista. Quando eu abri o livro que eu vi lá os capítulos e era Elm, Ione, Ivone. Eu chamei ela o livro inteiro de Ivone. Eu descobri ontem, enquanto eu tava fazendo roteiro, que é Ione. Quando eu vi lá Elm e Ione e Elm, eu falei, não, eu detesto o ponto de vista, principalmente quando eu ainda não criei uma conexão com os personagens do ponto de vista novo. Eu acho um porre. Só que tem uma coisa sobre esse casal aí, como eles são desenvolvidos. Achei muito fofinho a parte que o Elm fala que viu a Ione cavalgando pelo
pelo bosque do reino, ela estava com seus calcanhares sujos de lama, seu sorriso muito feliz, ela estava transbordando felicidade, coisa que ele não via naquele reino. Fofo. Porém, ele pode ser que ele tenha se apaixonado pelaquela versão dela, mas a versão que estava ali com ele era fria, estava usando a carta da donzela e não era completamente outro ser humano. Como essa paixão que aconteceu entre ele e ela, eu não sei, pra mim foi muito rasa. Ele tinha... Ai, pelo de gato. Ele tinha a versão dela na cabeça dele que não era a versão que tava ali perto dele. Que aquela versão que tava ali perto dele não era nada apaixonante. Ela não expressava uma emoção. Eu não sei como que ele se apaixonou por ela. Ah, você pode até me dizer que foi porque ela sofreu na mão do irmão dele, ele também sofreu na mão do irmão dele, e aí eles se conectaram com isso. Mas, nossa, só isso. Ela tava com outra cara, ela tava sem carisma nenhum. Ah, outra coisa, agora que a gente entrou no assunto de cartas. 3 batidinhas, você faz lá. Tap, tap, tap. Funciona. Tap, tap, tap. Desfunciona? Achei meio beba. Tudo bem que, tipo, como seria outra forma de ativar o poder da carta? Não sei. Use sua criatividade. Pesquise. Yu-Gi-Oh! Sabia. Uma coisa que eu adorei no segundo livro é a forma com que eles representam as memórias do Rei Pastor dentro da cabeça da Elspeth. Esse negócio de ponto de vista eu não gosto muito, mas a forma com que a gente enxerga a história dele através dos olhos dela naquela praia onde as ondas são as memórias, eu achei incrível. Eu me senti presente lá com ela enquanto as crianças passavam correndo, enquanto ela estava afogada e vendo as memórias. Eu achei que foi uma forma ótima de trazer esse flashback de história, porque eu ficava pensando, como é que eles vão contar a história dele? Vai ser flashback? Mas eu achei muito legal e interessante ver a história pelos olhos dela. Aí tem aquela parte que eles vão atrás da carta, que demora horrores, eles encontram aquele povo. O que aquele povo tá fazendo ali, gente? Não faz nem sentido eles morarem no meio da névoa. Eu não consegui enxergar nada. Muita fumaça. Enquanto eles estavam acontecendo ali a batalha, a luta deles ali naquele ringue, para aquela população lá de foragidos ver, pra mim tava uma nevoiada. Tava uma fumaceira, eu não conseguia ver nada. Eu falo, gente, como é que vocês estão conseguindo ver a luta aqui? Hein? Enrolação, né? Essa parte pura enrolação. Ah, voltando. Tem uma parte no segundo livro que o El descobre os documentos do casamento do príncipe, pega os documentos, descobre que quem vai casar com a moça lá vai ser o herdeiro, vai pros pais dele e fala, guarda esse documento pra mim, que esse documento é importante, volta pro pai dele, pede pro funcionário do pai dele criar um documento dizendo que ele é o herdeiro, ele assina 300 páginas falando que ele é o herdeiro, pega o documento, guarda e fala, bom, temos todas as provas e documentações. Não usou pra nada. Não serviu pra nada. Eu fiquei, gente, e os documentos? Ninguém vai lá buscar? O irmão dele volta, toma o trono, mata o pai, o documento serve pra bolhufas. Passamos tanto tempo assinando papel pra nada. Aí temos a batalha. Eu achei a batalha muito legal. Gostei muito da parte das árvores que entram num caminho e ajudam a matar as pessoas. Mas eu acho que o Raven devia ter morrido. Eu acho que traria muito mais drama, muito mais depressão, ia ajudar a ambientação do sofrimento. Eu tava pronta pra que ele morresse. Quando ele voltou, primeiro que aquela irmã dele acabou de ganhar os poderes, ela tinha tipo 2 dias de experiência e ela já tava revivendo ele dos mortos, sabe? Achei muito rápido. E não precisava, ele não precisava sobreviver, podia ter deixado mais dramático com a morte dele. Vocês não concordam? Aí, uma parte que eu detestei, realmente, essa parte pra mim foi a pior parte de todos os 2 livros, que é por que as cartas continuam existindo, mesmo depois deles juntarem o deck de cartas, devolverem para o espírito, eles darem a carta de cura da infecção. Por que as outras cartas continuam existindo? O espírito não brigou, não pôs a névoa porque o pessoal tava indo atrás das cartas ao invés de ir atrás dele na floresta igual eles faziam no passado. E aí depois que a gente passou por todo esse problema, eles entregaram as cartas pro espírito, ainda continuam existindo as outras cartas? Não faz sentido pra mim, gente. Sinceramente, destrói todas essas porcaria. Porque aí o pessoal vai continuar com o mesmo problema que tinha antes. Tudo bem, agora tem uma carta que cura as pessoas. E todas as outras? Oxi. Tem ainda a parte da despedida. Eu ainda acho que a despedida entre a Elspeth e o pesadelo deveria ter sido mais triste. Não que não tenha sido.
Eu chorei na última recitação do poema dos dois, pelo pesadelo. Eu chorei horrores, mas eu queria ter chorado mais. Eu acho que dava pra sofrer mais. Ele era uma figura paterna pra todos nós, sabe? Ele tava ali com ela a vida inteira, o pai dela largou ela não tinha muito com quem confiar além da tia dela. Ele era aquela pessoa que tava ali, pessoa não, né? Voz, que tava ali sempre com ela. Eu acho que dava pra ter feito a gente sofrer mais nesse final. Mais umas 2 páginas de despedida e sofrimento, vocês não acham? Eu queria ter chorado mais. Bom, eu sei que tudo que eu comentei até agora parece que eu detestei a história, mas é que eu trouxe pra vocês os pontos principais que me deixaram encucada e que eu não consegui resolver sozinha e eu preciso de opinião de outras pessoas pra ver se a gente tá com o mesmo problema. Então, eu amei. Eu acho que o segundo livro foi muito bom. Eu diria que esses 2 livros são os melhores do ano pra mim até o momento. Tudo bem que a gente ainda tá em abril. Vamos ver qual que vai ganhar. Ainda tenho muita coisa pra ler esse ano. Mas, por enquanto, é isso. Muito obrigada pela paciência de todos vocês. Deixe no comentário todas as suas opiniões pra gente conversar. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!